Ritmo, é ritmo de férias. Meus lindos do sétimo ano, bom dia. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Em ritmo de férias já, graças a Deus, né? Merecidas para nós e para vocês. Vamos dar uma relaxada, uma arejada, colocar a cabeça em dia para depois voltar a mil com o conteúdo. A gente vai finalizar, hoje é a nossa última aula antes das férias, com a arte no Renascimento. Lembrando que nós estamos falando do humanismo, estamos falando do Renascimento, que foi o quê? Aí a gente já começa, fiz alguns tópicos aqui, tá? E a gente já começa falando o que foi o Renascimento, só relembrando vocês que foi, tá, um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV na Itália, tá? Lembrando que foi bem na transição ali da Idade Média para a Idade Moderna, é esse resgate da cultura greco-romana, da razão, tá? Agora, renascimento urbano, renascimento científico, uma mudança total na vida da sociedade, no modo em que as pessoas viviam, no modo em que as pessoas pensavam. Então foi uma revolução ali, tá? Na forma que as pessoas interagiam, na forma que eles viviam, na dinâmica social. Tá bom, pessoal? Então, só relembrando vocês, porque nós já falamos um pouquinho sobre isso. Tá? E aí vem o quê? O resgate da cultura e da arte greco-romana. Gente, lembrando que assim, ó, na Idade Média, como eles não davam essa ênfase no homem, no ser humano, no homem criador, no homem com potencial de criação, então até no campo da arte ficou meio que assim, meio apático, meio apagado. Como assim, professor? Tanto que os artistas da época da Idade Média, eles nem assinavam o nome nas suas obras. Tem muitas obras da Idade Média que a gente não sabe nem quem é o artista, porque eles não davam essa ênfase no homem criador, no homem criando, no homem tendo esse potencial. Então agora já vem essa mudança, tá? Com o renascimento artístico. Eles começam a resgatar aquela arte que era lá na Grécia Antiga ou lá em Roma. Na Grécia Antiga a gente vai ver esculturas tentando buscar assim uma perfeição, principalmente do corpo, da simetria do rosto. Eles buscavam essa simetria perfeita, tanto que assim, ó, o padrão de beleza de muitos países, ele é inspirado na Grécia Antiga. Simetria perfeita do rosto, simetria perfeita do corpo, né, aquele corpo atlético. Então eles começam a tentar resgatar essa cultura que já existia, tá? Principalmente no campo da arte. As esculturas agora, no renascimento artístico, começam a ficar mais realistas, as pinturas começam a ficar mais realistas, e para isso eles utilizam algumas técnicas, tá? Isso daí vocês vão ver em arte também. A professora Stella vai, ó, falar muito sobre isso ainda para vocês, mas eles começam a utilizar, não sei se vocês lembram na abertura do outro módulo, as duas pinturas, aliás, três na verdade, né? E aquela comparação, duas da Idade Média e uma já do Renascimento, já do início da Idade Moderna. E você vai ver ali, tá, muita diferença, porque eles começam a utilizar outras técnicas. Por exemplo, na Idade Média eles utilizavam a técnica 2D. Os desenhos não têm assim uma perspectiva, não tem profundidade, é só um plano. Parecia que era um desenho de criança, isso nós vimos ali naquela abertura do módulo, tá? Não tanto realismo nas pessoas, nem nos objetos, nem nada disso. Era mais um desenho mesmo, um desenho mais infantil, uma coisa assim, tá? Agora não. Agora com essas novas técnicas, uma delas, perspectiva, profundidade. E eles começam a utilizar a técnica 3D. Então, tipo, vai desenhar um ambiente como uma sala, assim. Eles fazem toda uma profundidade para, né, para dar aquela profundidade na sala, para dar aquele ar de sala, não ficar aquela coisa reta, aquele um plano só.
Não, tem as pessoas na frente, depois tem a sala no fundo. Ele dá toda uma perspectiva na pintura, tá? Eles começam a utilizar a tinta a óleo. Para quê, professor? Principalmente para dar mais realismo, para também fabricar mais tipos de cores, porque daí com essa técnica eles conseguem fabricar mais cores para as pinturas. Porém, a tinta a óleo também ela dava um realismo. Por exemplo, a pele do ser humano ela é oleosa, então quando eles iam fazer o rosto de alguém, alguma coisa assim, dava um ar de mais realismo. Tá? Então, no campo da pintura, olha, essa técnica foi fundamental. Lógico que tem mais química agora nas tintas dos pintores, tanto que muitos pintores morriam jovens por ficarem em ambiente fechado com aquela tinta que era bem tóxica, na verdade. Eles utilizam novos suportes, como a tela e o cavalete, que isso ajudou bastante também. Tá? Uma coisa simples, mas que ajudou e muito os pintores. Técnica do esfumato. Eu não sei se vocês já fizeram essa técnica quando vocês eram menores ou até agora, de você ralar o lápis, ou ralar, enfim, lápis de cor, ou lápis, e daí fazer assim, o dedo, no papel. Aí isso é um esfumato. Eles começam a utilizar essa técnica também no céu, coloca lá um escuro, uma sombra, um negócio. Então eles começam a utilizar o esfumato, tudo para chegar a um realismo mesmo, para chegar a uma perfeição, que era isso que eles buscavam. E a geometria, eles utilizam formas geométricas nas pinturas, tá? Isso ajuda e muito nessa questão da perspectiva, da profundidade. Eles utilizam as formas geométricas, tá? Então, essas eram as técnicas utilizadas por esses pintores do Renascimento. É óbvio que em arte você vai aprender muito mais sobre isso, porque em história a gente dá uma pincelada na arte, porque em história a gente tem muitas outras áreas para falar em relação ao Renascimento, e arte vocês vão ver um pouquinho mais. E os principais artistas e suas obras, essa parte é interessantíssima. Por quê, professor? Cara, eu vou falar uma aqui que eu sempre falo para os alunos, tá? E eles falam, cara, mas não é que é mesmo? Vocês já assistiram um desenho que era Tartarugas Ninja, ou filme, né? Saiu vários filmes aí de Tartarugas Ninja. Provavelmente vocês já devem ter assistido, né? Olha o nome dos integrantes desse filme ou desse desenho: Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Eu vou falar para vocês aqui alguns artistas da época do Renascimento, e aí vocês vão falar assim, poxa, professor, é os Tartarugas Ninja. Na verdade, Tartarugas Ninja foi inspirado em artistas renascentistas. Então, em uma prova, por exemplo, sobre o Renascimento, se eu colocar sobre os principais artistas do Renascimento, vocês vão tirar de letra, porque são personagens de desenho e filmes que estão aí até hoje, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, foi sem dúvida um dos principais artistas do Renascimento. Por quê, professor? Primeiro que as suas obras dão um destaque muito grande, porque até hoje são uma das obras mais famosas aí existentes. Lembrando que muitos desses pintores da época, escultores, eles tinham como temática nas suas obras a religião, tá? Coisas religiosas, coisas sagradas. Eles utilizavam muito isso. Por exemplo, uma das principais obras de Leonardo da Vinci foi a Santa Ceia, tá? A Santa Ceia não era um quadro, na verdade, ele pinta a Santa Ceia em uma parede, tá? Então uma obra assim que para a época foi linda, é até hoje, né? Uma das principais obras. Ela acabou se degradando, eles restauraram, enfim. Mas tem uma que é mais conhecida ainda, que provavelmente você já deve ter feito alguma releitura na escola, ou já visto em algum lugar, que é a Mona Lisa, tá? A Mona Lisa é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci. A história de Leonardo da Vinci é interessante porque ele não era somente um pintor. Leonardo da Vinci era um cara completaço.
ele era pintor, ele era filósofo, ele era matemático, ele era inventor, ele era de tudo um pouco, tá, gente? Mas uma coisa que se destacou muito em relação a Leonardo da Vinci foi as suas invenções também. Isso eu já falei para vocês, que ele era considerado até um artista atemporal. O que é isso, professor? Um artista que estava além da sua época. As invenções dele eram tão avançadas que não tinham tecnologia para serem construídas na época em que ele inventou, como por exemplo o helicóptero, como por exemplo a roupa de mergulho. Gente, olha lá a época que Leonardo da Vinci viveu, não tem nem cabimento, bicicleta, metralhadora de flecha. Então tinha uma série de invenções aí de Leonardo da Vinci que não tinha tecnologia para construir, por isso que eles achavam que ele era um cara do futuro, ele era um viajante do futuro que tinha voltado para o passado. Lógico, isso a gente acaba fantasiando hoje, tem até desenhos sobre isso, mas é interessante a história de Leonardo da Vinci. Pessoal, uma coisa que impulsionou muito, que é legal eu lembrar, tá? Que impulsionou muito os artistas da época do Renascimento, foi que o comércio, os burgueses, principalmente na Itália, Gênova e Veneza, que vira ali o polo comercial da época, os comerciantes começam a enriquecer bastante, os burgueses começam a ganhar muito dinheiro, e agora eles têm condições de investir na arte. Então o que eles fazem? Eles vão e contratam esses artistas, esses pintores, para fazer as obras para eles. Tá? Ou você acha que os pintores faziam só por hobby, só por bonito? Vou aqui gastar todo o meu tempo nessa obra, uma perfeição de graça. Não, eles vendiam essas obras. Tá? O trabalho, eles eram contratados. O nome, tá, desses comerciantes ricos que contratavam esses artistas, ou o nome que a gente atribuía a isso, eram os mecenas. Tá? Os mecenas eram esses que contratavam os artistas para eles fazerem os trabalhos. Tá? Daí vem Michelangelo. Michelangelo ele era um pintor muito bom, mas ele se destacou mais como escultor do que como pintor. Tá? Uma das obras de destaque dele é a Pietà e o teto da Capela de Sistina, que é aquela capela que tem o teto todo pintado. Ele fez uma obra de arte no teto. Acontecia muito, isso era muito comum também, os pintores, os escultores serem contratados pela própria igreja. Essa do teto foi interessante, porque daí ele pinta uns anjinhos, tá? Nus. Enfim, isso para eles não era algo censurado. Só que depois de um tempo, a igreja acabou censurando e acabou que tampando, né, todo ali, e depois, lógico, que restauraram de novo. Mas é uma obra de arte. Depois vem Donatello, tá? Sandro Botticelli, tem Rafael, Sanzio. Então, vários artistas da época do Renascimento e que até hoje são referência para muitos artistas. É interessante, gente, que a gente olha a técnica deles da época, a gente olha algumas pinturas da época e a gente vê e fala que perfeição, até para os dias atuais, onde hoje tem mais técnica, tem mais material para isso, tem todo um suporte para os artistas contemporâneos, mas esses artistas do Renascimento eram gênios. Tá? Então, gente, a nossa aula sobre a arte do Renascimento fica aqui. Tá? Era isso que o prof queria passar para vocês. Eu não vou passar tarefa hoje, até porque amanhã vocês já estão de férias. Boas férias para vocês. Aproveitem a família, o papai, a mamãe, se desliguem um pouco de coisas da escola e divirtam-se. Boas férias, meus amores, e fui! Até a volta!